Você foi programado para ser um ser único, mas você está se esforçando para morrer uma cópia. Fala família, eu sou o Lucas Alves, sou especialista em posicionamento e hoje eu vou falar sobre repertório, contexto, autenticidade, China, Oriente e Ocidente, Oktoberfest, Ryan Santos e YouTube. Se não entendeu nada, fica tranquilo que eu vou te explicar o porquê desse vídeo. Exatamente esse é o tema que eu quero trazer aqui para você e aí eu quero contextualizar isso tudo e você vai entender aí os caminhos do porquê que eu levantei esses tópicos pra gente falar sobre isso. Então você foi programado para ser único, mas você tá se esforçando muito para morrer uma cópia. Como assim? Quando a gente tem falado hoje no mercado de posicionamento, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estamos agora em dezembro de 2024 e basicamente o que as pessoas têm entendido de posicionamento é uma coisa muito 1850, você tem que usar terno, fumar charuto, andar de carro velho, gostar de coisas antigas. Eu não vejo isso como um problema, né? Eu só acho que isso é um problema a partir do momento que você coloca isso dentro de um produto e você tenta fazer todo mundo acreditar que isso é a única forma de se posicionar. Então, quando você olha para os players de posicionamento que existem hoje no mercado, nesse momento, a maioria deles acreditam e defendem essa linha de posicionamento mais old school, tá? Na minha metodologia, naquilo que eu tenho desenvolvido e tenho aplicado, então eu não estou fazendo uma metodologia baseada em nada, eu estou pegando resultados empíricos de coisa que eu tenho feito, aplicado nos mentorados e em mim, pego aquilo que funciona e escrevo isso e entendo isso enquanto método, como que isso está funcionando e performando na prática. Tá? Então eu não acredito numa metodologia de posicionamento que é old school. Até porque, quando a gente para olhar para essa metodologia que está sendo pregada no mercado, cara, ela não se encaixa em qualquer contexto. Vamos lá, vou te explicar. Quando a gente está falando de repertório e contexto, a gente tem que levar em consideração a cultura desse cara, aonde esse cara está inserido, aonde esse cara mora, com quem que ele convive e tudo mais. Por exemplo, eu tenho mentorados hoje que moram no Nordeste. O Nordeste é uma região quente do Brasil, uma região de praia, uma região em que, se você tiver de calça jeans, você já é visto como algo diferente na cidade. Se eu pego aquilo que eu entendo como posicionamento, e isso é uma linha old school em que eu preciso dizer pro meu mentorado que ele precisa estar de terno para ele estar bem posicionado, jogo isso para dentro do contexto dele e faço esse cara que mora no Nordeste, na beira da praia, usar terno. Ao invés de eu colocar ele num lugar de posicionamento positivo, eu acabo de prejudicar o posicionamento dele na cidade. Por quê? Porque nesse momento ele se tornou um idiota. Numa cidade de praia, no Nordeste, se eu faço um mentorado meu se vestir de terno para fechar mais contratos, fechar mais negócios, eu ser visto como uma pessoa mais valorizada, cara, nesse contexto isso não funciona. Porque esse cara no dia a dia ele vai ser tido como idiota. Então você precisa analisar o repertório e o contexto em que você está inserido e trabalhar o teu posicionamento dentro disso. Então, por exemplo, é muito fácil para você que mora no sul, para você que está numa região mais fria do país, você conseguir ficar de terno o dia inteiro. Fala isso para um cara que mora em Bangu, no Rio de Janeiro. Esse cara ele não vai fazer isso, porque não faz sentido dentro do contexto, entende? É difícil, é complicado. E aí para esse cara ele entende que talvez posicionamento não é para ele. Por quê? Porque está sendo pregado que posicionamento é uma coisa única, é uma caixinha fechada dentro de um quadrado em que, se você não utilizar esses símbolos, esses elementos, você está mal posicionado. Então isso é uma mentira, tá? Por isso que eu queria começar contextualizando o que é um posicionamento autêntico. Então a gente acredita numa linha de posicionamento contemporânea, numa linha temporal em que, baseado no contexto em que a gente vive, de clima, de repertório, da cidade em que a gente está inserido, o meu posicionamento ele vai modular de acordo com aonde eu estou. Por exemplo, hoje eu tô no Brasil, eu moro em Curitiba. Se eu me mudo para Europa, se eu me mudo para o Canadá, se eu me mudo para um país em que tende a ser mais frio, automaticamente a minha mala muda, sabe? Quando você vai viajar, você pergunta para onde a gente vai, para que eu possa fazer minha mala de acordo com aquele contexto. Se tu vai para neve, se tu vai para praia, a tua mala precisa ser diferente. Por quê? Porque imagina que você chega numa região de praia posicionado com roupa de neve. Cara, você acabou de se tornar um idiota naquele ambiente, naquele contexto, dentro daquele repertório. Então acredito que você entendeu a nossa linha de posicionamento, que é uma linha de posicionamento autêntica, por isso que ela segue 4 camadas: visual, vocal, verbal e comportamental. Então a partir do momento em que você domina essas 4 camadas, você se torna uma pessoa mais bem posicionada. E aí, baseado nisso, a gente vai para o nosso segundo assunto,
que é China e Oriente Médio, né? Oriente e Ocidente. Nesse momento, a irmã da minha esposa, ela está na China fazendo um intercâmbio numa escola de medicina chinesa. E aí, quando ela saiu do Brasil, ela foi ler e estudar sobre coisas da China. E ela descobriu que é de bom tom que você leve presente para as pessoas na China. Então, quando você chega de mãos vazias, aquilo para eles é um insulto, baseado naquele contexto, naquele repertório. Você chegar de mãos vazias é um insulto. E a gente não tá falando que assim, poderia chegar, poderia ser, você poderia levar e ser legal. Não, cara. É um insulto se você não levar. Você é visto de uma forma negativa e pejorativa. Então, quando você chega na China e você dá um presente para alguém, essa pessoa que recebeu o presente, ela não vai abrir de forma nenhuma o presente na tua frente. Porque para eles isso é falta de educação, é rude, é grosseiro, é agressivo. Você abrir o presente na frente da pessoa porque vai que você não gosta. Quando a gente tá falando da América, se eu chego na tua casa, se eu te dou um presente e você não abre ele na minha frente, não demonstra sequer o interesse, agora você foi rude. Então você conseguiu perceber que o contexto é o mesmo, mas o repertório mudou? Ou seja, eu chego com um presente para você na China, você precisa saber e se educar daquele jeito para que você não me ofenda. Já na América é completamente diferente. Se você não abre o presente na minha frente e você não se alegra ou você não demonstra o mínimo de interesse, você acabou de ser rude e agressivo com o meu presente para você. Então, baseado nisso, é importante que vocês ganhem repertório. Ganhar repertório, você precisa viajar, você precisa conhecer novas culturas, você precisa conhecer novos países, você precisa se posicionar melhor e aprender a se posicionar, independente do contexto em que você se insere. Isso trabalha a tua camada comportamental, a camada 4 de posicionamento, que é uma camada em que você aprende a conviver em vários contextos, em vários ambientes, aprende a sentar em várias mesas. Então, você sabe sentar e chegar numa casa mais simples, mais humilde, assim como você sabe sentar, se comportar e permanecer numa mesa muito rica com acesso muito alto. Então é importante que você aprenda e domine sobre essa camada de comportamento, né? Contextualizar e aperfeiçoar isso dentro de você. Baseado nisso, a gente vai para um lugar que é o Oktoberfest. Dentro desse contexto de repertório, quando você chega, por exemplo, numa festa como a Oktoberfest, é muito comum que durante o brinde os copos se choquem e as bebidas cruzem. Então a minha bebida cai no teu copo e a tua bebida cai no meu copo. E isso surgiu lá atrás, nos primórdios, nos países que estavam em guerra, eles recebiam visitas de reis. E quando um rei fechava um acordo com outro rei, no momento desse brinde era comum que houvesse esse choque nas bebidas para que cruzassem as bebidas para eu te provar que eu não estava te envenenando. Então, os reis tocavam os copos, essas bebidas se cruzavam e um esperava o outro beber. Para que aquele rei que estivesse fazendo um acordo estaria provando para o outro rei que os líquidos não estavam envenenados. Isso aqui é para te provar mais uma vez que repertório importa. Então é bem provável que você que já foi no Oktoberfest já percebeu que eles são bem espalhafatosos com isso. Já que na América, na hora que você vai brindar, no máximo você levanta a sua taça e brindaremos, né? Como diz Thiago Fint, brindaremos. Então é bem comum que isso aconteça. Baseado mais uma vez no contexto, no repertório de cada ocasião, você tende a se comportar de forma diferente. Por isso que uma das coisas que a gente acredita que é posicionamento é comportamento baseado em contexto. E qualquer pessoa que fale algo diferente disso pra você, você deve se questionar e você deve parar pra pensar no que ela tá falando. As pessoas vão falar que posicionamento é você saber se vestir melhor pra vender mais ou pra que você aumente a tua percepção de valor. Cara, bullshit. Posicionamento é comportamento baseado em contexto. Se o teu contexto mudar, o teu comportamento precisa mudar também. É muito importante que você entenda isso e aplique isso no seu dia a dia. Tá, e agora por que a gente vai falar do Ryan Santos? Cara, porque apesar de tudo, de todas as asneiras que o Ryan fala, ele é um dos caras na internet que mais tem repertório, contexto e autenticidade. Eu posso te falar isso com certeza e veracidade porque eu convivi com pessoas que eram muito próximas do Ryan e eu conheci o Ryan na prática, no dia a dia. Então sim, cara, ele tem um poder de autenticidade que eu vi poucas pessoas terem. Ele é um cara que
ele tem coragem de não agradar. Ele não é um agradador, tá? E apesar de achar ele... Na verdade, eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre ele, mas assim, uma coisa que a gente não pode negar é que ele é um cara muito inteligente e ele tem muito contexto e muito repertório, o que faz com que ele acesse mesas, lugares, acesse ambientes e pessoas muito acima da média, né? Por quê? Porque ele é um cara que fala várias línguas, conhece vários países, conhece a cultura de vários países, se aprofundou em conhecer vários países e apesar dele ser um idiota 90% do tempo, ele é um cara com um contexto e um repertório e uma autenticidade muito acima da média no mercado. Por isso que o tempo passa, ele é cancelado, ele volta, ele faz merda, ele volta, ele continua fazendo grana, porque apesar de tudo, ele sempre está à frente do tempo dele e se torna um cara interessante. Então assim, do ponto de vista, se eu fosse fazer uma análise de posicionamento do Ryan, eu mudaria algumas coisas no posicionamento dele, mas uma coisa eu não poderia nem citar, que é o fato dele ser autêntico. O Ryan é um cara que ele escolheu ser único. Ele não vai morrer uma cópia. Então, muitas pessoas tentam imitar o Ryan, por exemplo. Muitas pessoas, elas olham pra ele, tentam fazer algo parecido, só que elas não conseguem, não aguentam a porrada que ser autêntico te gera. Elas não aguentam o cancelamento pós um posicionamento forte, né? Então, ele é um cara que consegue se posicionar de forma autêntica, forte, e ele fica firme ali na opinião dele, por mais que seja uma opinião burra, ok? É a opinião dele. Então, pra fechar esse vídeo, eu quero te dizer, por exemplo, porque esse vídeo deveria ter sido gravado em 2018. Era o tempo que eu queria ter um canal no YouTube e eu não levei essa ideia a sério. Por quê? Porque eu me comparava. Eu queria fazer igual ao fulaninho de tal. Então eu acho que com o tempo, com a maturidade, eu tô com 29 anos nesse momento, indo pro 30 no próximo mês, a maturidade me fez perceber que, cara, eu fui programado para ser um ser único. E eu posso ter um canal para trocar ideia, para conversar, para expor as minhas ideias, sem ter que pensar numa vinheta, num LUT, numa cor incrível pro vídeo. O que é isso? Nada, tô dando aqui, não sei não. Meu videomaker é um maluco. Então, esse vídeo ele deveria ter sido gravado em 2018, mas por uma necessidade de aprovação e de validação dos outros, eu demorei demais pra começar a gravar, porque eu queria ser perfeito. Tudo aquilo que começa perfeito demorou demais pra começar. Então, você simplesmente pode começar a trocar ideia baseado naquilo que você acredita e tu ir formando a tua jornada e a tua comunidade no processo, no caminho. A ideia é tu se apaixonar pelo processo e não ficar se preocupando em parecer com alguém, não ser um wannabe. Então, eu acho que esse é um bom vídeo para começar esse canal, um bom vídeo para começar a ganhar uma estrutura de fato nesse canal, que a ideia aqui é a gente ligar a câmera e falar sobre posicionamento de uma forma leve e diferente daquilo que o mercado tem pregado. Você não vai me ver aqui de terno e gravata, você não vai me ver aqui fumando charuto, você não vai me ver aqui dirigindo um Maverick 1850. Eu quero te provar que ter posicionamento é muito mais leve do que você imagina. Posicionamento, ele vai gerar um resultado de um jeito muito sutil, mas perceptível, para que os outros percebam o quanto você se posiciona bem. Posicionamento, ele não tá só no visual. Posicionamento, ele tá no seu vocal, no seu verbal e no seu comportamental também. Então, acho que o objetivo desse vídeo é contextualizar sobre você ser mais autêntico e você lembrar que você foi programado para ser único. Você não precisa morrer uma cópia. Posicionamento gera resultado e eu te vejo no próximo vídeo.